A sua marca está entregando com clareza o benefício gerado pela sua empresa? Porque tem muito empresário que tem logo bonita, que faz um esforço danado no Instagram, nos sites, nas mídias sociais, mas não entrega valor. E muitas vezes esse esforço todo não gera crescimento. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então, se você, empresário, está fazendo muito esforço para se colocar no mercado, se posicionar e ter crescimento na sua empresa, esse assunto é para você. Meu nome é Regiane Ribeiro. Este aqui é o primeiríssimo a inauguração do Pristencast. A Prist é uma empresa de contabilidade estratégica e por meio desse canal a gente pretende utilizar aqui esses meios de comunicação, o nosso podcast, o nosso canal para trazer conhecimento, educação para os empresários que empreendem no Brasil. E eu não estou sozinha. Estou aqui, ó, acompanhada de dois grandes nomes. Estou aqui com Paulo do Carmo, que vive branding na veia, no dia a dia, todo dia, toda hora. Paulo, por favor, se apresente. Prazer, pessoal. Meu nome é Paulo do Carmo, eu sou estrategista de marca, especialista em branding, mais especificamente em branding competitivo. E hoje eu estou aqui, né, podendo prestigiar o podcast e trazer um pouco mais de consciência de marca para vocês. Muito bom. E estou aqui também com ninguém mais, ninguém menos do que o doutor Darcy Ribeiro, empresário de longa data, experiente, mais de 50 anos à frente da Pristen. E, gente, gravem isso, hein? Meu pai! Por favor, seu Darcy, se apresente. Boa tarde a todos. Além de pai da Regiane, eu milito na contabilidade há cerca de 50 anos. E ao longo desse tempo nós mudamos de nome, mudamos de marca, mudamos de visão, mudamos de foco, mudamos de objetivos, porque a sociedade assim exige. Nós estamos tentando acompanhar o que a sociedade está exigindo. Nós buscamos acompanhar aquilo que a sociedade está exigindo dos profissionais em geral. E nós somos uma empresa que trabalha na área da contabilidade, na área do BPO, e nós queremos atingir a sua empresa com o nosso trabalho. Esperamos que nós possamos prestar um serviço que faça você crescer, alcançar o sucesso, alavancar a sua empresa. Esse é o nosso propósito. Você crescendo, nós também estaremos crescendo. Perfeito. Não, gente, só essa fala aí já deu um corte incrível. Não é à toa. É olhar para essa fala e pensar assim: não foi à toa que Darcy Ribeiro, à frente das empresas que ele teve, né? E agora Pristen, contabilidade estratégica, chegou onde chegou, né? Mas vamos começar falando sobre branding. Paulo, o É isso que aí. é branding? Então, branding é a construção da marca, né? Eu costumo fazer uma tangibilização disso. Por quê? Porque a marca ela é um ativo intangível da sua empresa. E muitos empresários eles não dão valor para isso. Né? Na verdade, eles não conseguem visualizar por ser Aliás, intangível. sim, aliás, a empresa, se ela começa com um patrimônio, ela começa com esse ativo, ela começa com Esse é o ativo. primeiro ativo de toda a empresa. É o Né? primeiro, É o né? primeiro Aquele, ativo. aquele que a empresa já nasce, já inicia com esse ativo, é a marca dele. Exatamente. É um ativo intangível. Então, quando eu não tenho noção disso, eu não consigo visualizar, eu não trabalho. Então, meu trabalho é fazer com que o empresário visualize isso. E aí eu tenho uma forma de tangibilizar esse ativo intangível que é a marca. E aí, como é que a gente faz para tangibilizar isso? E aí eu falo lá nas minhas redes sociais, né, eu explico sempre que é a teoria da casa. Né? Então, eu tangibilizo isso trazendo como se fosse uma casa, uma construção. Imagine isso. Então, eu sempre pergunto para todo mundo: quando você quer construir uma casa, você começa a construir essa casa de cima para baixo ou de baixo para cima? Geralmente os alicerces, né? O Exatamente. de baixo. Só que se eu chegar para você e falar aí agora, pega uma folha de papel e desenha uma casa. Você consegue desenhá-la pelo telhado? Não. Eu não, pelo menos. Tem alguns vieses dizem que na psicologia que se tu começa pelo telhado, tem algum Tá meio tipo de problema doidinho. psicológico, né? Doidinho. Eu desenhava pelo telhado. Por isso que eu Tá trabalho com brand. explicado. Então, eu posso chegar e desenhar uma casa no ambiente intangível pelo teto. Mas na vida real, no tangível, eu não consigo fazer isso. Aí a gente tem gravidade, tem física, enfim, não vou entrar nesse lance, né? Engenheiros que devem estar me assistindo falando, não, é possível sim construir uma casa pelo telhado, mas é inviável, tá? Sim. Vamos colocar nesse esquema. Como funciona
uma marca de fato, então, no ambiente intangível, quando eu quero construir ela no ambiente real? Ela funciona exatamente como a construção no mundo real. Esse ativo intangível funciona exatamente como no mundo real. Ele também sofre uma força da gravidade. Então, quando você constrói uma marca, você também precisa construir ela, mesmo que possível pelo telhado, tem que ser construída de baixo para cima, como estrutura. Então, pelo que você está me trazendo, o erro mais comum, então, é inverter essa ordem de construção? Exatamente. Como no ambiente intangível eu posso construir essa casa pelo telhado, e aí eu vou falar para vocês. Quando eu tangibilizo isso, eu divido, que é a construção dessa marca, é a casa, imaginem aí, ela tem 3 etapas. 2 de alicerce e uma que é o telhado. E aí, muitos empresários chegam para mim assim, Paulo, eu quero construir uma marca. Faz uma logo, uma identidade visual para mim, constrói aí um nome para mim. E aí eu acabo falando, cara, você tá me pedindo para construir essa casa, sabe por onde? Pelo telhado. Aí você consegue, com essa alusão à casa, explicar, né? Porque é difícil de explicar isso que você faz, né, Exatamente. Paulo? É difícil. Exatamente. Tem que tangibilizar isso. Então eu Uhum. trouxe a construção porque ela fica um pouquinho mais fácil, palatável, né? Para que as pessoas possam entender. Então, se eu começo essa casa pelo telhado e ela funciona exatamente como uma casa no mundo real, minha marca, casa, no ambiente intangível, minha marca, casa no ambiente tangível, funciona igual. Se eu começo ela pelo telhado, tem como ter resultado? Não, porque vai acontecer o mesmo resultado no mundo real. A gravidade vai puxar para baixo. E sem um alicerce bem construído, né, uma construção bem fundamentada, você provavelmente vai fechar as portas em 1 ano. Então, isso explica por que que alguns empresários e algumas marcas se esforçam tanto, tanto, né? Tem lá a logo bonita, tem o Instagram, tem o site, se esforçam para ter de fato uma presença no digital, uma presença no mercado, mas elas não estão conseguindo explicar para o público de fato quem elas são, o que Sim, elas entregam, qual o benefício gerado, qual o valor gerado, por causa dessa confusão. exatamente. Porque elas querem começar pela aparência, pelo visual, né? Porque é isso que nós temos contato. Então ela quer começar ali pelo telhado. Mas o que que acontece? Não tendo estrutura, um telhado muito bonito, robusto, em cima de uma casa feita de madeira, palha, acaba sendo esmagada. E é Não, isso. não tem sustentação, né? Exato. Fazendo alusão também da Uhum. casa, né? Esse exemplo que você trouxe, é, pensando também no que está dentro da casa, né? Uhum. Darcy tem aqui, né, uma empresa que tem 25 pessoas trabalhando lá dentro da casa, é a casinha Sim. dele. É possível construir uma marca forte para uma casa onde as pessoas que estão ali têm uma cultura fraca? Então, Entende? Assim, as pessoas que estão ali dentro daquela empresa, elas não têm um alinhamento, têm uma fraqueza de cultura, e aí você quer construir uma marca com essas pessoas que estão nessa casa, entende a minha pergunta? entendi. E é exatamente isso, né? Como eu falei, o telhado, logo, identidade visual. E aí muita gente pode estar perguntando, tá, então quais são essas bases? Qual é essa estrutura, né? Essa fundação? Ela passa pela base do posicionamento, nessa ordem, posicionamento e a estratégia de marca, tá? Só que não é qualquer estratégia, e aí eu posso explicar melhor. Mas é exatamente isso. Posicionamento. E aí você falou de pessoas dentro dessa casa, né? E esses funcionários, aí a gente chama essa conjunção, né, com os funcionários e a empresa de cultura. Sim. A base do posicionamento é a cultura de uma empresa. Se ela tem uma cultura fraca, ela tem a fundação, que é a primeira parte da fundação da sua casa, sendo o posicionamento também fraco. Pensando nessa questão aí de cultura, muito tem se Uhum. falado sobre cultura, né? Parece que virou uma coisa meio na moda, assim, falar sobre cultura. E, assim, eu gosto muito desse tema, particularmente, Sim, né? A gente lá na Pristem, a gente tem trabalhado fortemente para garantir que o que a gente faz esteja alinhado com o nosso propósito, né? E cultura é isso, não é a sim. minha opinião. Cultura é o que você escolhe fazer todo dia, o tempo inteiro, no dia a dia, no cotidiano, né? Eu gosto muito, inclusive, do Círculo Dourado, né? O Gold Golden Circle, né? Circle do Simon Sinek, que fala sobre o que você faz, como você faz e por que você faz. Então, o propósito tem que estar permeando isso, porque a cultura, ela funciona ali como um guarda-reio, né? Tipo assim, tá Exatamente. garantindo que as coisas estão acontecendo dentro da empresa conforme
é o esperado, né, ali dos sócios, que quem determina a cultura Exato. é justamente os donos da empresa, né? Que o Darcy, você, eu, a gente está determinando aí qual é a cultura que vai ser seguida. E isso tem que culminar no posicionamento e na marca que a gente quer apresentar para o mercado. Não tenha dúvidas. Uma base fraca combina numa estrutura fraca. E o posicionamento é a primeira. Então, como eu falei, a base do posicionamento é a cultura, né? Tem até uma frase que é falada, eu não sei quem é o autor, mas que diz que a cultura toma café, Não, é a cultura, come é o do Peter Drucker. Peter Drucker. É Isso. Peter Drucker. Ele diz o seguinte: a cultura come a estratégia no café No da manhã. café da manhã. Não adianta você ter a melhor estratégia que, né, para sua empresa, os melhores metas, alvos a serem alcançados, quando você não está cuidando de como, no dia a dia, isso está acontecendo dentro da sua casa. Exatamente. Né? Se você não avalia esse porquê, não avalia a cultura, não adianta. O Sim. posicionamento também é fraco. Né? E aí vem as estruturas da casa. Me conta aqui como é que foi esse projeto de rebranding da até então Novo Tempo, assessoria contábil, e o Edu BPO, para culminar neste lindo nome maravilhoso, Pristen. Como foi esse projeto para você, Darcy? Sou suspeito para falar. Eu queria voltar um pouquinho aqui no que o Paulo falou, sem discordar, evidentemente, Não, claro. mas eu queria voltar alguma coisa aqui. Claro. Uma empresa, a marca de uma empresa é um ativo intangível, é alguma coisa incorpórea, é uma coisa que não é concreta, né? Uma empresa, antigamente, quando você abria um livro de contabilidade, você via que a primeira coisa que a empresa tem que ter é um valor para iniciar o seu negócio. Esse valor era um ativo disponível, que estava no banco, estava dentro da gaveta, ou estava em ambas, ou tinha papéis que valia alguma coisa. Você transformar em dinheiro, aquilo seria transformado em mercadoria, ou aquilo seria transformado em serviço. Esse era o bem primeiro. Mas as coisas mudaram muito. As coisas mudaram muito. Hoje, a nossa atividade, aliás, a nossa atividade não, a atividade de qualquer empresa depende de como você se apresenta no mercado. Você tem que conhecer o mercado, você tem que conhecer o seu cliente, você tem que conhecer aquilo que o cliente deseja, você tem que entender que um cliente quer alguma coisa que ele de repente não sabe traduzir em palavras, e outro cliente você percebe no olhar aquilo que ele deseja, aquilo que ele precisa. E você diz para ele assim: nós temos que chegar nesse ponto aqui. Aí ele vai falar para a gente o seguinte: exatamente o que eu estava pensando. Então, quando você alcança esse entendimento com o cliente, você é um vencedor, porque você conseguiu ver no cliente aquilo que nem ele mesmo estava enxergando. Exato. Então, o bem de uma empresa, o patrimônio de uma empresa, não é que seja antes da marca. Uhum. Antigamente, você tinha marcas, algumas empresas grandes tinham grandes marcas. As empresas pequenas não estavam muito preocupadas com isso e talvez nem soubessem da importância disso no andamento, na atividade, no desenvolvimento Exato. do seu negócio. As empresas não sabiam. Verdade. Você conhecia uma Alpargata, você conhecia um Goodyear, você conhecia mais grandes empresas. Agora, o Armazém do Seu José. Alguém vai registrar uma marca, Armazém do Seu José? Hoje tem Barbearia do Zé. Por quê? Porque ele descobriu que Barbearia do Zé é um nome simplório, é um nome simples, é um nome até popularesco, mas ele é conhecido como a Barbearia do Zé. Entre a Barbearia do Zé e o barbeiro lá da esquina, eu vou na Barbearia do Zé. Tem nome, tem uma poltrona bonita, tem um cafezinho, tem uma televisão para você ver o jogo, sei lá o quê. Mas a Barbearia do Zé tem uma característica que chegou na frente do cara da esquina, porque da pessoa da esquina, do barbeiro da esquina. Por quê? Porque ele tem uma marca. Ele tem uma marca. Se não tiver marca hoje, a gente está acompanhando, nós estamos acompanhando o mercado. Nós temos que acompanhar aquilo que o nosso público-alvo, no meu caso, o comércio, o pequeno comércio, o comércio varejista principalmente, está pedindo. Hoje você tem que chegar no cliente antes que o problema chegue no cliente, você tem que chegar. Você tem que dizer para o cliente: olha só, você precisa disso aqui, você tem que chegar nisso aqui. Se você não ajudar o cliente a chegar nisso aqui, ele vai chegar a uma brilhante conclusão: para que eu quero a tua assistência? A Pristen quer preencher esse espaço, mas preencher de uma forma que não deixe espaço para coisa nenhuma mais. E isso é difícil. Nós vivemos num mundo de concorrência desleal.
Nós vivemos num mundo, isso não é só nas empresas, não. Tem empresa que vende uma mercadoria por 10, a outra vende por 9. Quem vai comprar de 10? Não, eu vou comprar de 9. No serviço é mais ou menos a mesma coisa? Não, é exatamente a mesma coisa. Então você tem que ganhar na qualidade do teu serviço, que tem diversos fatores. É a qualidade do serviço, é o atendimento, é a presteza, é a regularidade, é o prazo cumprido, uma série de itens. Você tem que estar atento para isso. A Pristin quer preencher o espaço junto à sua clientela e o público em geral que está nos assistindo desta forma, porque senão nós também vamos procurar espaço e cada vez nós vamos ter dificuldade para preencher. A concorrência desleal de colegas, estou falando de colegas contadores, é uma realidade. A concorrência desleal com grandes empresas que trabalham de forma diferente, mas que não dão o mínimo de assistência, mas o teu cliente não conhece, não sabe, então pagar metade, um terço do valor que você cobraria para ele, porque a empresa tem um nome nacional, etc, etc. Mas ela não presta o serviço que você presta. Ela não tem o menor. Se o empresário precisar de uma determinada ferramenta, de uma determinada informação, essa empresa vai ter problemas, mas ela vai descobrir tarde. E esse camarada, durante 1 ano, durante 2 anos, foi o meu concorrente desleal, porque ele não prestou o serviço que eu quero prestar. Nós chegamos a esse ponto porque nós estamos procurando entender o mercado dessa forma. Nós estamos procurando entender o empresário e as empresas e o mercado. E aí tem uma série de fatores, né? Tem fiscalização de um lado, tem funcionários do outro, tem cultura de empresa do outro lado. Você tem que. Hoje você senta na sua cadeira, você fica olhando para o computador, você fica pensando o que eu tenho que fazer. Se você não tiver resposta para você mesmo, você está caminhando a passos largos para lugar nenhum. E nós não estamos aqui, ninguém está aqui para caminhar a passo largo para lugar nenhum. Nós estamos, com a Pristin, nós queremos preencher espaço, com competência, com qualidade, com atendimento que realmente o cliente venha no escritório ou nos receba na sua empresa com prazer. Poxa, eu vou conversar com o meu contador. Eu sou um cara importante na empresa do meu cliente. Quando eu vou fazer uma visita, quando eu recebo no escritório, é uma festa. Por quê? Ele confia em mim. Se eu perder essa confiança, e a confiança não é só porque eu sou bonitinho ou qualquer coisa parecida, não. É porque ele sabe que na hora que ele precisar de mim, de alguma forma eu vou estar atento. E de alguma forma eu procurei chegar a ele antes do problema causar algum mal financeiro, econômico, de qualidade no mercado, etc, etc. Se o profissional liberal não pensar desta forma, eu tenho a impressão que ele vai correr a passos largos para não chegar a lugar nenhum. A Pristin tem essa preocupação. A Pristin chega no mercado com essa preocupação. A Pristin continua no mercado com essa preocupação. Apenas mudou um pouco, digamos assim, a sua indumentária, a sua roupa, a sua cor, a sua forma de chegar. Mas é a mesma empresa há 50 anos. E há 50 anos, nós queremos dizer que o cliente é o mais importante no escritório. O cliente, antigamente tinha uma frase, né? O cliente tem sempre razão. Não é bem assim. Quando o cliente não tem razão, você tem que chegar para ele e dizer, você está errado. Você vai dar com os burros na água, desculpa a expressão. Você vai ter problema daqui a pouco, daqui a 2 minutos. Quem tem que dizer isso para ele? O outro contador? Não, quem tem que dizer sou eu. E ele vai ficar zangado no primeiro dia, no segundo dia ele vai confirmar, poxa, aquilo que você falou é exatamente. Agora, se eu não tenho a condição de descobrir isso, aí eu estou, né, perdido Olha, no espaço. Tem 3 coisas também para acrescentar para ele. Primeira, a marca sempre existiu, só que aí não existia o lance da consciência de marca. E olha que interessante também dentro da sua fala. As empresas tinham a concorrência, ganhavam pelo nome, lembra? Marca. Nem sempre, aquele que tem o melhor serviço é o que está à frente no mercado. Só que ele conseguiu se posicionar melhor do que você que está tentando aí. Você tem um bom serviço, tem uma empresa bem estruturada, entrega um serviço honesto. Mas se uma empresa vem e se posiciona melhor do que você, estrutura a marca dela, ela vence. Ela ganha no mercado. E a outra, a Pristin, a gente pegou isso tudo e ela continua sendo a mesma empresa
né? Foi o que você falou. Ela continua sendo a mesma empresa, só que agora na verdade, a gente só pegou esse posicionamento e mostrou para o mundo. É autêntico, é de verdade. Eles não é um fake, eles não inventaram esse posicionamento do nada. E a gente extraiu isso de dentro da empresa, da cultura deles. E agora a gente vai mostrar para o mundo. Pô, incrível. Olha só, gente, não é porque é meu sócio e pai, tá? Vou dar coraçãozinho, entendeu? Porque ele falou coisas incríveis aqui, você também, Paulo, porque assim, assim, para eu falar a respeito do que foi esse projeto de rebrand, porque posso parecer suspeita porque eu estou dentro da Pristen, né? Mas isso que o Darcy trouxe foi incrível e complementou, e você complementou, porque assim, o projeto de rebranding, construção da marca, ela não foi de fato uma coisa que foi imposta. Né? Ela nasceu de dentro da empresa e eu me lembro bem, Paulo, quando você fez uma rodada de conversa com todos os nossos colaboradores. Primeiro, o seu protocolo é um protocolo incrível, profundo, surpreendeu a mim, ao Darcy, a Cristina, que é a nossa sócia, de fato, de tão profundo que foi, fez a gente chorar, entendeu? Porque mexeu na nossa história, mexeu na nossa emoção, empresarial. Em quem nós somos, qual é o nosso propósito como empresa, como profissionais, como pessoas. Sim. E aí eu já estava bem impactada com o protocolo Pódium, que é o que você, a sua metodologia. E depois que você conversou com os nossos colaboradores, não sei se o Darcy vai lembrar, que ele trouxe um depoimento lá falando, gente, vocês têm uma cultura muito forte. Aquilo mexeu comigo, porque a gente que está ali inserido, a gente não tem noção, às vezes. De dentro não consegue não percebe, né? E você, como de fora, eu falei, cara, então a gente veio trabalhando já há muitos anos, né? A respeito de colocar dentro da nossa equipe os valores que a gente quer para a gente entregar para o nosso cliente, isso que o Darcy trouxe, né? De estar tendo empatia com o cliente, intervindo na história do cliente, gerando benefício, valor para ele, porque é isso que a gente quer, é o nosso propósito. Então não fazia sentido para a gente lançar uma marca desalinhada com isso. Então é só uma continuidade, é uma entrega de nome que só revela quem nós somos, para a gente se posicionar de forma mais clara a respeito de quem nós somos e o propósito que a gente quer gerar. Agora, é possível ter ruído? Já aconteceu com você, Paulo, de você chegar para fazer um projeto de rebrand de uma marca, você chega na empresa e fala assim, caramba, isso aqui é o caos. Já aconteceu com você? Sim, e isso acontece muito, né? Principalmente quando a gente vai fazer esse trabalho de marca em grandes empresas, né? Porque disseminar a cultura é algo muito complexo. Tanto que eu falei para vocês estavam de parabéns, porque esse trabalho, né, com a cultura da empresa ali, todos muito bem alinhados. Cada um entrava na entrevista, falava a mesmíssima coisa. Esse é um indício de uma cultura forte. Sim. Ninguém fala, assim, ninguém não, né, óbvio. Mas 99% das pessoas que sentaram na mesa falaram a mesma coisa, que era uma empresa feita para pessoas, com o propósito de ser para pessoas. Tanto que eu não sei se eu posso revelar aqui, claro, mas pode o posicionamento da empresa que a gente extraiu. Né? Ela falou muito bem dito aqui sobre Simon Sinek. Ele fala sobre, no livro Comece pelo Porquê, né? Então a gente começa pelo porquê. Então extraiu isso. E o porquê da Pristen é pelas pessoas. Tanto que aí veio o nosso mote, né? Eu chamo nosso propósito único de valor, que é antes dos números, pessoas. Oxe, muito Tem bom. outros aí, mas esse é a essência. Porque foi isso que foi mostrado. Os funcionários chegavam e falavam assim, essa aqui é a minha segunda casa. Na sua empresa acontece isso? Você já viu em alguma empresa isso acontecer? É muito raro. Né? Eu venho para cá, eu estou em casa. Eles pensam nas pessoas. Eles estão vendo, eles querem a minha evolução como profissional. Isso foi fantástico. E aí a coisa tem que ser constante. A gente costuma dizer também que o sucesso vem de você. Como é que é mesmo a frase, filho? Eu esqueci. Sucesso de você vem fazer. Repetidamente a mesma coisa todos os dias. Você tem que estar preparado sempre para acompanhar aquilo que pode atrapalhar o seu sucesso. Ou você chegar ao ponto que você sempre chegou ou sempre lutou para chegar. O preço do sucesso é a eterna vigilância. O preço do sucesso
é a eterna vigilância. Então, quando você muda 2 peças na equipe, nós estamos fazendo isso agora, neste momento. Nós estamos mudando 2 peças na nossa equipe. Nós temos que primeiro ver se as pessoas que vão entrar na equipe, se têm a capacidade, se têm perfil também de assimilar essa filosofia do grupo. Porque senão vai haver a palavra pesada, mas vai haver uma contaminação. Vai haver alguma coisa que vai destoar. Exato. E a gente tem que estar atento a isso. Por quê? Porque o primeiro contato do cliente com o escritório é através do funcionário. Então, se o funcionário me representa mal, ele está insatisfeito, se ele está mal-humorado por alguma coisa interna, ele vai transmitir, querendo ou não, isso para os clientes. E nós temos como direção de estar muito atentos a isso. E essa tem sido também a nossa preocupação ao longo do tempo. Às vezes você sempre chama um funcionário, hoje mesmo eu chamei na minha sala uma funcionária para conversar. Mas o que você quer conversar? Eu falei, não, eu quero conversar sobre coisa nenhuma e sobre tudo. Vamos conversar sobre a influência de alguma coisa sobre alguma coisa. O que você acha desse assunto? Aí ela ficou assim, não, eu ainda não peguei. Pois é, eu também não peguei. Mas eu quero saber se você está satisfeito, se você está feliz, qual é a sua grande preocupação. Você tem foco aqui dentro, você tem condição de crescer aqui dentro. Porque se você não crescer, a empresa não vai crescer. Queria que você entendesse isso. Isso eu falando para ela. Por quê? Se o funcionário não tem nenhuma ambição, desculpa, não dá para trabalhar com a gente. Não dá. Se ele não tiver um foco, um objetivo, alguma coisa que ele tem. Ambição no bom sentido, né? Eu quero crescer. E várias pessoas, a maioria das pessoas falam, não, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero. Lógico, todo mundo quer crescer. Mas as palavras, às vezes, estão muito distantes das ações. Exato. Eu quero crescer, mas o que você está fazendo para você crescer? Está estudando? Está isso, está aquilo, está aquilo outro? Não está. Então, nós temos que trabalhar na pessoa, para essa pessoa entrar nesta filosofia e nos ajudar a crescer. Ela crescendo. Isso O todo crescimento do dia, né? funcionário todo dia. Todo dia, intencionalmente. Cultura. A cultura é o que a gente faz todo dia, rotineiramente, Isso né? aí, verdade, É. verdade. Aí eu tô pensando aqui no empresário que tá aqui ouvindo a gente e pensando assim, pá, ok, Rejane, Darcy, Paulo, eu já entendi que eu preciso cuidar da minha marca, que a marca revela, na verdade, quem eu de fato sou, o meu propósito, mas ele quer dar uma virada. Paulo, me diz, como esse cara vai começar a dar realmente essa virada para trabalhar a marca dele e quanto tempo ele vai levar para dar essa virada? Tá, vamos lá. Primeira coisa, ele tem que começar pelo posicionamento dele, encontrar a verdade. Dentro da minha metodologia que vocês participaram, no protocolo Pódio, a gente trabalha primeiro o posicionamento autêntico. Essa é a base. Porque isso vai ser replicado no futuro. Muitos empresários não têm essa visão do futuro, né? Não conseguem visualizar a marca, não conseguem visualizar o futuro e por isso também não conseguem aplicar isso depois. Por quê? Porque eles não pensaram antes. Vão ter funcionários, o negócio vai crescer, vai ter mais gente aqui, não vai ser só você. Como é que eles vão replicar essa mensagem igualmente, como se fosse você para cada um dos clientes, como o Darcy falou? Entendi. Então, posicionamento. Encontre a sua verdade. Comece pelo porquê. Pô, isso aí é um desafio enorme, né? Demais. Enorme. Não é fácil. Por isso que eu falo. Aí fala, contrato profissional. É, exatamente, chama porque eu ia te profissional. perguntar, em que momento você acha que é necessário, então, chamar um profissional para essa jornada aí? Vamos lá. Tem algumas situações até. Paulo, posso te Pode. Vai. Responde para ela no início do começo. No início do. No início realmente, o ideal, né? Isso que o Darcy trouxe é importante. Eu estou com outro projeto aqui, Paulo sabe, Sim. né? Porque depois que eu vi o protocolo Pódio, eu falei, eu preciso levar isso para o meu início do meu projeto, que é embrionário. É no embrião, né? Porque Exatamente. é quando as coisas estão no alicerce, naquele momento de como é que é? Abrir mato, né? Sim, É naquele exatamente. momento de Senão depois começam preparar os a terra. vícios, começam uma série de probleminhas Aí. que já enraizaram e você já vai ter dificuldade. Já vai ter. Evita chegando antes. É. Exatamente, porque a construção da marca ela passa por uma série de situações, tá? E primeiro, e mais importante, jurídico. Isso mata o empresário, assim, em curto prazo. Se ele abre uma empresa e ele não registra o nome dele, fatalmente ele vai ser engolido.
Primeiro, pela concorrência e segundo, pelo aquele que já tem o nome registrado. Sim. Tá? Então, assim, a construção de marca, ela passa por isso. Então, é necessário que se tenha esse cuidado antes de qualquer coisa. Porque ainda tem esses aspectos do nome ser registrado na atividade que você realiza, então isso aí precisa ser observado sim, senão o empresário cria um nome bom, constrói sua marca em curto, médio prazo, aquele nome já não é registrado, ele não consegue Não, mais. Alicerce A fácil. gente tem vários exemplos lá. Temos vários exemplos. Vários exemplos Tem um aí que, doloridos. inclusive, é sem nome, né? Ficou sem nome, lembra? Sem nome, Pois sem é, nome, pois é. sorveteria sem Pois nome. é. Pois é. Não, dentro do escritório também, dentro da escritório Pristem, também. a gente vivenciou várias guerras jurídicas né, briga por uma nome. marca, uma Por marca. causa da sua Há pouco marca. tempo, tem vários casos, né? Teve uma do lance do Brigadeiro aí, ela tinha um nome lá e a marca que já tinha o nome registrado se posicionou. Infelizmente, a empresária chorou, clamou nas redes sociais, mas não tem jeito, é o jurídico. Então me Então, paga. Ou então me paga. Não, assim, Me paga pela não- marca que eu te vendo. Exatamente. nem isso, assim, porque era uma Não foi marca o caso. muito forte. É. E aí é que vem o lance. Olha o poder desse ativo intangível. Hoje, a gente compra um iPhone, não é pela capacidade dele. E aí, desculpa aí os defensores, mas às vezes o Android é infinitamente melhor do que o sistema do iPhone. Mas por que você compra o iPhone? Status quo. Pelo status quo, pela marca. Pela Steven Jobs tinha isso em mente. Ele tinha uma consciência de marca altíssima. Sim. E hoje, você compra os produtos da Apple simplesmente porque é um Apple. Uhum. Marca. Se tirar a marca ali, o produto, um negócio que custa 10 mil reais vai custar 1.000. E é o que você às vezes paga no Android. Marca passa por aí também. Quanta roupa você compra pela marca? Uhum. Eu quero uma bermuda, mas essa aqui. Quero uma camisa dessa aqui. Se não for isso aí, não é o que Exato. o mercado está pedindo. É que o problema é que a gente também fica. Aí eu sempre a gente joga pro alto, e muita gente que tá nos assistindo provavelmente olha assim: mas é a Apple, é a Nike, é a Adidas. Não, meu caro, é a sua marca também. Você pode ter um ativo forte, mas você precisa cuidar disso desde o início. E aí, enfim, custo e Desafio. outras Exatamente. coisas. Aí, minha pergunta até agora para o Darcy, né? Assim, esse empresário que está iniciando, às vezes não está nem iniciando, mas ele sabe que ele precisa cuidar da marca, seja iniciante ou ele já está lá na jornada já há algum tempo, empreendendo, é um empresário que tem um chamado para fazer uma determinada atividade. Nos desafios ali do dia a dia, né? De caixa, de pessoas, de processo, marca. O que você vê que é o maior desafio desse empresário hoje? Olha, eu costumo falar muito de orçamento. Ninguém fala de orçamento. As pessoas não falam de orçamento. Eu tenho que dizer, vou gastar, eu tenho que planejar. Estou começando uma empresa, Exato. ou a empresa que já existe já há algum tempo. Eu costumo falar que a empresa tem que ter um orçamento mensal. Então, o aluguel, o imposto, o funcionário, telefone, internet, sei lá, todas as despesas estão aqui listadas. Isso aqui vai somar 50 mil reais. A minha previsão de receita nesse mês é 45. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu vou ter que eliminar a despesa aqui, o que significa que eu vou sobrecarregar o mês seguinte. Sim. Então, eu tenho que crescer a minha receita para encarar, para enfrentar esses pagamentos que eu vou ter que ter. Claro que você falar em orçamento, tem duas partes no orçamento. Não tem como fugir. Tem duas partes no orçamento. Saldo não faz parte do orçamento. Orçamento é um lado e outro. Receita, despesa. Então, se você não tem como fugir de 50 mil de despesa, você não pode também ganhar ou levantar um recurso menor que 50 mil, no nosso exemplo aqui. E, às vezes, o empresário se perde no início ou até no meio. Depois de 1 ano e meio de atividade, ele começa a usar capital de terceiro, chamado empréstimo bancário. Ele começa a usar financiamentos diversos. Ele começa a mexer no dinheiro do imposto, que não é dele, ele começa a dever ao governo. Aí, compadre, desculpa a expressão, você já está com a água quase chegando no pescoço, porque o capital de terceiro normalmente é mais caro do que o seu próprio capital. Normalmente não, é mais caro do que o seu próprio capital. Ou você diminui a sua despesa, não sei se é possível, tem situações que não é possível. Você não pode deixar de pagar imposto. Aumenta a receita. Você não vai se negar. Ou então você aumenta a tua receita. Aí entra marketing, entra departamento comercial, vendedores, supervisores, não sei o quê, dependendo da sua atividade. Mas se você não tiver uma noção muito bem nítida do que é um orçamento, você está fadado a ter sucesso.
procura o seu contador, conversa com ele. De repente ele isso. pode te ajudar. Talvez o seu contador não vai te emprestar dinheiro, não é isso que eu estou falando. Mas ele vai te ajudar a compor esses dois lados da planilha aqui, o orçamento, receita e Sim. despesa. É, Eu acho que é tudo no começo é complicado, mas tem Deixa com o gente para te ajudar. contador, porque eu na faculdade a gente tem, né, a matéria lá e faz balanço patrimonial. É. Chorei. chorou, Então vem Paulo. fazer marca. Mas acabou que eu tenho que trabalhar com isso, tenho que entender É sobre verdade. esses lances do resultado. É Né? verdade, mas olha que interessante. A gente falou aqui sobre marca, sobre posicionamento estratégico, falando sobre cultura, sobre pessoas, mas a gente invariavelmente vai chegar no core, no coração da empresa, que é a gestão financeira. Porque, de fato, sem uma gestão financeira bem controlada e equilibrada, não dá para o empresário tomar decisões a respeito da sua própria marca, das pessoas, da cultura e outras demandas mais. E aí me vem também à tona um assunto que está aí mobilizando e vai impactar todos, sem exceção, todos os empresários brasileiros, que é a reforma tributária. Esse tema aí está tirando o sono de muito empresário e de muito contador, e a gente não podia deixar de falar sobre isso aqui, né? Como que isso vai impactar? Darcy, fala um pouco para a gente, o que você acha que vai acontecer em 1º de janeiro de 2027, reforma tributária em vigor? Qual o cenário que você entende que vai se Olha, eu vou apresentar? ser prematuramente ingênuo. Eu vou ser prematuramente. Como é que eu vou dizer? Eu diria que a reforma tributária é alguma coisa que o governo. O assunto é antigo, o assunto não é novo. A reforma tributária está sendo discutida já há algum tempo, tem N projetos, etc., até que chegamos à lei. E até chegamos à regulamentação da lei. Né? Projeto, lei, regulamentação. E aí vem agora as discussões a respeito da lei e o que ela vai impactar. Todos nós estamos preocupados com isso. Eu acho que muitas coisas, muitas das preocupações, melhor dizendo, é apenas troca de sigla. Eu não estou dizendo que é apenas troca de siglas, mas é apenas troca de siglas, que obedece a um objetivo, é colocar o caixa na mão mais do governo federal do que na mão do governo estadual e do municipal. Então, imagine você na sua casa. Não, o dinheiro do meu filho, da minha filha, da minha mulher que ela ganha, é um caixa único dentro de casa. E quem vai mexer nesse caixa único? Quem vai gerir esse caixa único? O marido. Então, o marido tem todos os recursos ali. Meu filho precisa de uma mesada de aqui, a tua mesada. Mas o meu salário é mais do que a minha mesada, mas você tem que contribuir para casa. Então você deixa esse valor aqui e eu vou abrindo o caixa um pouquinho para você na medida da sua necessidade. A esposa, ó, mercado, isso, aquilo outro, tudo bem, vamos abrir aqui. Mas eu estou gerindo isso aqui. O governo federal quer gerir a receita tributária do Brasil inteiro. Coisa que na Constituição o Estado tem a sua receita, o Estado tem a sua autonomia, digamos assim, de controle de receita, até de cobrança de imposto, e o município também. Só que agora ele vai ficar muito atrelado ao Caixa Federal. O Caixa Federal que vai dominar isso aí. Isso vai ter impacto na vida do empresário? Teoricamente, não. Mas também sim, por quê? Você, quando vai comprar uma mercadoria em 2027, você já vai pagar o imposto. O banco vai ser um algo arrecadador, não só porque ele está pegando vai carimbar uma guia ou vai chancelar o pagamento através de uma guia de recolhimento. Não, o banco vai calcular o imposto em cima daquela compra que você fez, ou de quem vendeu, no caso, quem vendeu vai receber, tinha que receber R$ 10.000, vai receber 9.500, porque 500 já ficou de imposto. Então, veja bem, até então, a empresa estava trabalhando com um capital de R$ 10.000. Ele agora vai trabalhar com um capital de R$ 9.500, porque na fonte já ficou do governo. Esse dinheiro vai para onde? Vai para a Receita, vai para o governo federal, que vai dizer: isso aqui é do Estado, isso aqui é do município. Me impactou? Claro que me impactou, porque eu tirei do meu capital de giro o total, que era 100%, eu vou trabalhar só com 95%. Isso vai esvaziar um pouco o meu caixa para efeito de gestão. Eu ia pagar aquilo outro, agora eu não posso fazer isso mais, eu vou trabalhar só com o meu dinheiro. É uma questão de disciplina também, é uma questão de organização. As empresas que não tiverem o mínimo de organização, em 2007 não vai ter problema só financeiro, não, vai ter problema de sobrevivência.
vai ter problema de espaço no mercado. Agora, só que hoje, digamos assim, nós estamos todos nivelados, nós, empresa, estamos todos nivelados, com honrosas exceções. Todos estamos com as mesmas dificuldades. Todos estamos prevendo as mesmas dificuldades. E nós estamos já no meio do ano praticamente. E 2027 não vai ser igual a 2026. 2026 a gente só vai destacar lá o imposto na nota, mas não tem nada a ver com o pagamento. Mas 2027 vai ser diferente. Então, o escritório de contabilidade vai se prestar a dar essa assessoria de forma que esse impacto seja recebido de uma forma mais tranquila, mais suave, de forma que ele não vai fechar a porta por causa disso. E tem empresário que fala, ano que vem eu não vou conseguir trabalhar. Eu já ouvi isso. Não é bem assim, não é bem assim. Quantas mudanças no regime tributário nós já tivemos ao longo do tempo? Eu já presenciei algumas delas. Ao longo da minha vida. Então, é mais uma. É mais séria, é mais. Até porque o mundo mudou, as coisas mudaram, as coisas estão muito mais técnicas. Nós estamos hoje, diferentemente de 70 e de 80, na era da informática. Então, nós temos uma facilidade com o computador nas mãos. Só que o governo também tem o mesmo computador, ou melhor do que o seu, para saber aquilo que você está fazendo, comprando e vendendo, antes de você declarar. Você não precisa declarar mais nada, não, o governo já sabe. É interessante isso que você está trazendo, porque um dos impactos de fato da reforma tributária é mexer no caixa. Né? Então, a empresa que não tiver essa organização que você está falando, de orçamentária, de gestão de caixa, de recebimento, de pagamento, porque hoje a empresa, né, o cenário de hoje, uma empresa que está no Simples Nacional, ela presta o serviço, emite a nota e o imposto vai ser pago no dia 20 do mês subsequente. Só que o cenário que o Darcy está trazendo é o seguinte, é o split payment, na hora que acontecer, vai ser retido o valor do imposto no momento. Então, isso impacta o fluxo de caixa de forma enorme. Então, as empresas que não tiverem, de fato, essa clareza a respeito dos impactos da reforma tributária no seu negócio e deixarem isso só para ver, só para o futuro, elas, de fato, vão ter dificuldade de gestão de caixa. É o primeiro impacto e ele é muito relevante, principalmente para empresas que têm um colchão curto, né? Que ficam ali, tendo que administrar, trabalhando com o dinheiro do imposto que vai ser pago só no dia 20 do mês subsequente. Então, é um tema, de fato, muito relevante. A gente quer porque empresas foram feitas para durar, né? A empresa ela tem três possibilidades. Ou ela vai ser vendida, ou ela vai para a sucessão dos filhos, ou ela vai fechar as portas. E o que a gente quer é que a empresa dure, tenha um sucesso, perenidade, que gere lucro. A empresa foi feita para gerar lucro. Exato. Então, esse tema é um tema relevante, tem que estar na pauta de todo empresário, trazendo a projeção da reforma tributária, das alíquotas da reforma tributária, dos critérios da reforma tributária para dentro de casa, para fazer as previsões, trazer esse assunto à tona mesmo, porque o empresário precisa tomar decisões, principalmente a respeito do fluxo de caixa. Aí vai mexer preço de venda, margem, enfim, uma série de coisas aí que tem que ser estudada caso a caso. Com As certeza. empresas têm hoje, tem muitas empresas que não têm nem o hábito de precificar seus produtos, a mercadoria, até seus serviços, né? E as empresas vão ter que fazer isso, porque senão ela vai pensar que está faturando, faturamento não quer dizer lucro. Exato. Faturamento não quer dizer nem que está fazendo aquilo, levantando um valor que vai suprir as suas despesas. Então, você vai ter dificuldade se você não souber precificar. Aí tem uma série de coisas, né? A precificação está dentro do orçamento também. Sim, e tem empresário apegado a faturamento, achando que faturamento alto é dinheiro no bolso, e não é. De fato, essa questão do estudo da margem de contribuição para ver se o dinheiro está indo para o bolso mesmo, ele é um estudo necessário. Paulo do Carmo, diga-me. O que você está fazendo para se preparar para esse tema, essa onda da reforma tributária aí? Eu estou bem tranquilo. Estou bem tranquilo, por quê? Porque está na mão da pista. Era a resposta que eu queria. Tá, e assim, não é combinado não, gente, é porque eu me tornei cliente da pista pela qualidade do serviço, pela prestimosidade, enfim. De fato, eles cuidam de pessoas. E eu gosto de ser cuidado bem, então minha conta da minha empresa está com eles.
Show de bola, muito bom. Senhores, falamos aqui de vários temas relevantes. Espero que os nossos empresários que estão assistindo aí o nosso primeiríssimo, inaugurando aqui, ó, Pristencast, aí, nosso primeiro episódio falando sobre um tema relevante que é marca, posicionamento, estratégia, reforma tributária, impactos da reforma. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito aí nessa nossa conversa. Eu queria deixar aqui, ó, Darcy e Paulo, última fala aí. O que vocês querem deixar de recado aí para esse empresário que está escutando a gente aí? Eu comecei ele agora. Empresário, a única coisa que nós queremos de você é que você tenha sucesso. Que você tenha muito lucro, que a tua empresa cresça. Que você chegue daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei qual o tempo de maturação do teu negócio, mas que você levante assim, acorde de manhã e tenha prazer de ir para a sua empresa, porque você está trabalhando numa empresa que todo dia te dá rentabilidade, todo dia te traz recursos dentro da atividade que você está explorando, recursos estes que vão te possibilitar crescer na própria empresa ou até numa outra empresa, crescer em outro negócio. Nós queremos oferecer os serviços da Prista. Nós queremos que você faça contato com a gente, nos procure. A gente quer conversar com você. É uma conversa informal. Uma conversa informal. Pode ir no nosso escritório, a gente vai conversar com você. A gente vai, depois da conversa, você pode dizer, olha, alguma coisa que eu ouvi aqui, para mim é novidade, então eu gostaria de conversar um pouco mais. Ou, de repente, você vai ser, ó, não tem nada de novo para mim. Tudo bem também, eu vou apertar a tua mão e vou te dar um abraço, eu vou tomar um cafezinho junto com você. Mas eu tenho a impressão que nós vamos ter muita coisa para conversar. Uma conversa só não vai dar. E é isso que a gente espera, e este é o trabalho da Prista. Nós queremos trabalhar com as pessoas da sua empresa. Sucesso para você. Aí, muito bom. Você, Paulo. É isso, senhores. Sua logo e a sua identidade visual não são a sua marca. Então, dito isso, você precisa cuidar desse alicerce, dessa base. Tá? Como eles falaram aqui, marca tem a ver com isso tudo. Precificação do serviço. Se você cuidar desse ativo da forma correta, você pode vender mais e melhor. Então, cuide da sua marca e qualquer coisa pode me seguir aí nas redes sociais, @Paulo do Carmo, o underline é do Carmo mesmo, tudo junto, tá? Paulo do Carmo, o underline, e vai ser um prazer poder te atender em tudo que você precisar. Paulo, não tenho condições agora, não tem importância. Estamos aqui para poder te ajudar a aumentar esse nível de consciência de marca. Eu vou te explicar bem aí sobre quais são os procedimentos, o que você tem que fazer para deixar sua marca mais forte e cobrar mais e melhor. Queria complementar, Paulo, porque se você, empresário, quiser procurar o Paulo e não sabe onde vai achar, você vai achar ele lá na Pristen. Se você quiser procurar a Pristen e não achar a Pristen, você vai achar lá na empresa do Paulo. Vai achar o Paulo. Então, nós estamos no mesmo lugar. É isso. Sucesso para você de novo. Muito bom. Legal, obrigada, senhores. Adorei estar aqui conversando com vocês a respeito desses temas, né? Ficaria horas aqui, ó, batendo papo, Sim, né? Assunto sim. relevante, prazeroso. E você, empresário, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com um empresário, amigo seu. Nós somos a Pristencast, nós estamos aqui trazendo assuntos que são de relevância, de verdade, para você, empresário.